Eu quero com muita alegria cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, nesta terça-feira de estudo bíblico, nosso culto de ensino. Eu quero louvar a Deus porque, não obstante todas essas dificuldades da pandemia, vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus, e hoje nós estamos encerrando uma série de estudos bíblicos de 4 terças-feiras, falando sobre a vida cristã, e Deus nos deu um texto bíblico para nós analisarmos, que está em Provérbios, capítulo de número 4. Aproveite e abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 23 a seguir. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23 a seguir. Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem direitamente diante de ti. Olha o que diz a Bíblia agora: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Como vocês estão acompanhando, tendo acesso ao estudo bíblico, na primeira terça-feira nós falamos sobre o coração, a importância do coração não se tornar um laboratório de experiências tóxicas, uma lata de lixo. Depois nós falamos sobre a importância da vigilância com as palavras, e aprendemos que quanto mais maduro nós somos, menos pecamos com a língua, menos pecamos com as palavras. E falamos na terça-feira passada sobre a importância de santificar os nossos olhos, de olhar de maneira direita, na perspectiva do que Deus tem para nós. E hoje nós vamos falar sobre o pé, ou os pés dos crentes. E se a Bíblia manda a gente tomar cuidado, cabe a nós atentarmos ao mandamento bíblico. E o versículo 26 diz assim: pondera a vereda de teu pé, considera por onde você está indo, observe quais os teus caminhos. E concluindo esta série de ministrações, nós devemos saber que na Bíblia os pés têm um vasto significado. E uma das manifestações da conversão é a mudança de caminhos, ou seja, nossos pés agora vão em outra direção. Então, uma das manifestações da nossa conversão é a mudança de direção. A própria palavra conversão tem a ver com meia volta, com mudança de direção. Então, não é lógico alguém bater no peito: eu me converti, sou crente, e frequentar os mesmos lugares de antes. É importante nós observarmos que nem todo lugar que íamos antes de ser crentes era pecado ou pecaminoso, mas é necessário sermos agora guiados pelo Espírito Santo, e eu tenho certeza que Deus vai nos privar de ir em alguns lugares. É importante nós tomarmos cuidado com a expressão graça comum, que vem pregando sobre a ideia de nós conquistarmos todos os espaços. Eu sei que há manifestação de dons, Deus quer nos entregar territórios, mas decididamente tem lugares que nós não devemos ir. O Salmo, por exemplo, 1, versículo 1: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, este é o caminho que eu não devo me deter. Este é o caminho que eu não devo estar. A pergunta é: como a Bíblia descreve os nossos pés? Como a Bíblia descreve os nossos pés? Veja as expressões. Romanos capítulo 3, versículo de número 15, a Bíblia fala sobre os pés rapidamente
rápidos para derramar sangue. São pés com motivações sanguinárias, pecaminosas. São pés direcionados para a maldade. Você vai ver o Salmo 18:33, que o salmista diz que os pés dele são como os da corça. Por que ele compara os seus pés como os pés da corça? Porque a corça tem a habilidade de encontrar água e encontrar pastos verdejantes a quilômetros de distância. O seu olfato é muito bom e logo a sua velocidade de encontro à fonte, o pasto, é extraordinária. Inclusive, quando o orvalho cai e no alto da montanha tem água, os pés da corça têm a habilidade de escalar, de ir nas alturas. O próprio Abacuque incluiu isso em sua oração. Isso fala dos pés dos crentes que desejam encontrar pastos verdejantes e a fonte das águas, ainda que custe subir as altas montanhas. Vocês vão ver em Provérbios 3:23 sobre os pés que confiam no Senhor. Vocês vão ver, por exemplo, Isaías 52, versículo 7, esse mesmo texto, repetido pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Ele diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E vocês vão ver, por exemplo, Levíticos capítulo 8, versículo 24, inclusive, pastor Roberto pregou em uma das nossas escolas bíblicas, quando os filhos de Levi, eles foram santificados ao sacerdócio, os seus pés também tiveram que ser santificados, falando dos pés consagrados. Se há tantas referências bíblicas, devemos prestar atenção. Há uma atenção divina sobre onde andamos, sobre onde pisamos. Então, diante destas referências, nós vamos ver outras referências, mas o nosso estudo vai se fundamentar em 4 lições que os nossos pés representam. Então você vai aprender 4 lições que a Bíblia quer nos ensinar quando fala sobre os pés dos crentes. Mas veja essas referências bíblicas. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo de número 4, olha o que diz a Bíblia. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e de Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama, quem era a ama? A sua babá, outra tradução fala a sua nodriza. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. Outra tradução diz que ele machucou ambos os pés, que ele ficou aleijado de ambos os pés, e o seu nome era Mefibosete. Quem era Mefibosete? Filho de Jonatas, e Jonatas, filho de Saul. Saul, o rei, Jonatas, o príncipe. Automaticamente, Mefibosete, ele seria, no mínimo, o príncipe também de Israel. Ele acompanharia esta linhagem real. Só que quando vem a notícia que o seu pai e o seu avô, eles morrem na guerra, a mulher responsável por Mefibosete sai correndo, ela tropeça, e quando o menino cai, ele quebra os seus 2 pés. Quebrar os pés aqui é cortar a continuidade da história. Ele seria no mínimo príncipe ou general do exército. Agora, aleijado dos pés, a sua história é cortada. Veja o que diz 2 Samuel, capítulo 2, versículo de número 24. Capítulo 19, versículo 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, ou seja, da descendência de Saul, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que tinha saído ao dia em que voltou em paz. Olha o que o texto bíblico está dizendo. Uma outra tradução diz que Mefibosete não tinha cuidado dos pés.
Por que a Bíblia faz questão de falar dos pés de alguém? É porque tem uma lição. Os pés quebrados de Mefibosete cortam a continuidade da história da sua vida. Veja o que a Bíblia fala em 2 Crônicas 16:12. 2 Crônicas 16:12 vai falar sobre o rei Asa. E olha o que a Bíblia diz. E no ano 39 de seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. E a sua doença era grave em extremo. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, antes buscou os médicos. Asa fica doente, ele é um rei, e o texto bíblico diz que ele não busca o Senhor, ele vai buscar os médicos. Gente, isso aqui tem uma lição espiritual. O legado de Asa dependia dos seus pés. E ele deixou de buscar o Senhor e buscou os médicos. Qual a lição que Deus quer nos dar? Tem coisas em nosso caráter que não depende das ciências humanas, não são os médicos, não são os psicólogos, é só Deus que pode restaurar. Deus está chamando você, Deus está chamando esta igreja para cuidar os seus pés, para cuidar onde vai, para cuidar para não se machucar. Olha o que Deus falou comigo no Salmo 91, versículo 3. A Bíblia diz: o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. E eu anotei aqui, o que é o laço do passarinheiro? É uma arapuca. Todos nós do interior sabemos o que é uma arapuca. É aquela armadilha para pegar um pássaro. Então o diabo quer prender o nosso pé para impedir a nossa caminhada. O diabo quer destruir com aquilo que Deus nos deu. Então nós devemos ficar atentos e aprender o que significam os pés na Bíblia. E eu trouxe aqui 4 lições que nós devemos prestar atenção do significado dos nossos pés. Primeiro, os pés vão falar da nossa caminhada cristã. Segundo, os pés vão falar da nossa autoridade espiritual. Em terceiro, os pés vão falar do nosso bom testemunho. E em quarto lugar, os pés vão falar da nossa reverência. Então, em primeiro lugar, os pés vão falar sobre a nossa caminhada cristã. Quando a Bíblia manda ponderarmos, cuidarmos dos nossos pés, a Bíblia está dizendo: crente, cuidado com a tua caminhada cristã, a tua jornada espiritual. Qual é a marca que há em comum entre Abraão, Isaque e Jacó? O Senhor disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que eles têm em comum é a peregrinação. Eles continuam caminhando, eles continuam avançando. Então Deus está dizendo: eu sou o Deus da caminhada. Eu chamei vocês para caminhar. E quando a Bíblia ordena cuidarmos o pé, ela está dizendo: cuidado com a sua caminhada. Irmãos, nós não temos o direito nem de diminuir a velocidade, quanto mais parar na caminhada. Nós não temos o direito de diminuir a velocidade, quanto mais ficarmos queixosos parados. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Alguém chegou a dizer que aqui a luz baixa e farol alto. Lâmpada para os meus pés. Deus está dizendo: se você decidir caminhar, eu vou iluminar cada passo que você der. Luz para o meu caminho. Deus está dizendo: se você decidir continuar caminhando, eu mostro o que está perto, mas eu mostro o que está longe. Mas nada pode deter a sua caminhada. Você não tem motivo para parar. Olha o que diz o Salmo 121, versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não boceja ou não tosqueneja. Olha o que o salmista está dizendo: que Deus tem compromisso com os nossos pés. O diabo não pode me fazer parar.
Deus vai cuidar dos meus pés para eu não resvalar, para eu não cair, para eu não tropeçar. Deus está cuidando de você. Se você parou, a culpa não é de Deus. Não dorme aquele que te guarda, e ele não deixará resvalar os seus pés. O Isaías 52:7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam. Ou seja, que estão em atividade, que estão em movimento, que estão trabalhando, os pés que estão na direção certa, pregando, crendo que somente o Evangelho pode mudar a situação das pessoas que estão ao redor. Então, se Deus te escolheu, seja em pandemia ou na normalidade, você não tem o direito de parar. Você tem que continuar pregando, avançando. Então, em primeiro lugar, os nossos pés falam da nossa caminhada. Olha o que diz Salmo 73, versículo de número 2. Olha o que disse este homem. Este homem se chamava Asaf. Veja o que disse Asaf: quanto a mim, os meus pés quase, olha o que a Bíblia diz, quase que se desviaram. Oh glória, eu quero dar um glória a Deus pelo quase. O quase de Deus é extraordinário. O diabo quase me derrubou, mas Deus entrou em ação. O diabo quase destruiu a sua família, mas Deus entrou em ação. Glorifique a Deus nesta hora, porque no quase Deus entrou em ação e sustentou você. Ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por que Asaf estava quase desviando? Por quê? Porque o texto vai dizer que ele estava na igreja, mas olhando a prosperidade dos ímpios. E ele dizia: eu sou crente e sofro. O fulano, uma linguagem contemporânea, tem amante e não sofre, faz um monte de besteira e não sofre. Por que eu sofro? Aí o texto bíblico continua dizendo no Salmo 73, até que entrei na casa do Senhor e percebi o fim deles. Quando Asaf se envolveu em Deus, Deus deu para ele uma revelação do futuro, que os ímpios podem estar bem agora, mas é no final que a coisa conta. E lá no final, se nós decidirmos caminhar, o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o gozo que vos está preparado. Quem glorifica o Senhor aqui? Deus está dizendo: você não pode parar, e o Senhor naquele dia vai retribuir os teus passos. Oh glória, oh glória. Então, os pés dos crentes falam de sua caminhada. Deus nos chamou para uma jornada e não temos o direito de parar no meio do caminho. Deus te chamou. Tá difícil? Irmão ou irmã, continue caminhando. Deus é aquele que te sustenta. Deus é aquele que te fortalece. Mas como é um estudo, veja bem, a Bíblia, quando vai falar dos pés dos crentes, está falando sobre a caminhada. Mas em segundo lugar, está falando sobre a autoridade espiritual dos crentes. Então, quando a Bíblia manda guardar os nossos pés, a Bíblia está falando sobre nós cuidarmos da nossa autoridade. Olha o que eu escrevi para nós aqui. Devemos nos conduzir de modo que nossa autoridade espiritual seja preservada. Caminhar sem autoridade é se expor ao perigo. Se nós soubermos que em algum bairro está acontecendo um tiroteio, a gente não vai lá. Por coerência, por entendimento, por autopreservação, nós vamos ficar distante de lá. Mas nós nos atrevemos ainda em caminharmos sem autoridade espiritual. E olha o que eu escrevi, preste atenção. Devemos nos conduzir de modo que nossa autoridade espiritual seja preservada. Caminhar sem autoridade é se expor ao perigo. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. E eis que vos dou
poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha o que a Bíblia diz. Eu estou dando poder para vocês pisarem em serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões são agentes do diabo, são agentes malignos. Irmão, quando você sair daqui, oh glória, você vai caminhar em direção ao seu lar, ou de repente vai de carro, mas ao descer lá, quando você colocar a planta do teu pé naquele lugar, o diabo sabe quem você é. O diabo sabe quem eu sou nesta cidade, e ele sabe que Deus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Veja, olha o que a Bíblia diz em Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20 diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás, onde? Debaixo de vossos pés. E o Deus de paz, irmão, eu penso que o diabo já olha para o pé de alguns, que é o número 45, né, e diz misericórdia. O Deus de paz esmagará, Satanás debaixo dos nossos pés. Pés aqui é a autoridade, ou seja, somos pecadores, limitados, mas caminhamos por fé, justificados pelo sangue, regenerados pela graça, e a autoridade que Deus deu para a igreja vai servir para julgar a Satanás. É por isso que o diabo quer machucar os teus pés, porque os teus pés vão depor contra ele. Guarda os teus pés, pondera os teus caminhos, porque a autoridade que Deus deu para você servirá no dia do juízo. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 33, versículos 24 e 25. E de Azer disse: bendito seja Azer com os seus filhos, agrade a seus irmãos. Olha o que diz agora: e banhe em azeite o seu pé, e banhe em azeite o seu pé, seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Tem outra tradução que diz, seja de ferro, os ferrolhos das tuas portas, mas aqui eu gostei dessa tradução que diz, banhe o teu pé no azeite, e coloque sapato de ferro. Lembra daquela historinha, criticado até, sobre o sapatinho de fogo? Irmão, esse sapatinho de fogo, irmão, é pior que fogo. Fogo, água apaga. Aqui diz, bota o teu pé no azeite e coloca sapato de ferro. Por que sapato de ferro? Não tem espinho, não tem escorpião, não tem serpente, não tem obra do diabo. Onde o crente pisar, Deus está guardando os pés dele e Deus está respaldando o seu caminho. Quantos aqui querem banhar os seus pés no azeite e colocar sapato de ferro? É autoridade. A autoridade, o diabo quer que os teus pés estejam secos, porque pés banhados de azeite, onde for, eles deixam marcas, eles deixam sinais. Oh, bendito seja Deus. Onde você for, você tem que deixar um sinal da parte de Deus, você tem que deixar uma marca da parte de Deus, porque os teus pés estão banhados em azeite. Olha o que a Bíblia diz, Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Aqui tem uma lição espiritual. Se pés está falando em segundo lugar de autoridade, quando eles lançam a oferta sobre os pés dos apóstolos, significa que os apóstolos não eram dinheiristas, que os apóstolos não eram dominados
por aquilo. Você já ouviu aquela expressão que diz, subiu para a cabeça? O dinheiro não subiu para a cabeça dos apóstolos, porque quando sobe para a cabeça me domina. Quando está nos meus pés, sou eu que domino. Olhe para mim, o diabo quer enrolar os teus pés, o laço do passarinheiro quer te prender, para que você se enrole com as finanças, mas eu quero profetizar e quem quer recebe. Deus vai te dar autoridade para lidar com dinheiro. Glória a Deus, eu sou liberto disso. Deus vai te dar autoridade de você sujeitar tudo isso e não ser mais levado por qualquer cobiça. Isto é autoridade espiritual. Eu domino, eu governo. Olha o que diz Deuteronômio 11:24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Ah, pastor, então eu não preciso cuidar dos meus pés. Eu posso ir por qualquer lugar, eu faço o que eu quero, vou para onde eu quero. Não ignore que antes de Deus liberar esta palavra, que onde eles pisassem era deles, Deus mandou olhar e dizer, lá eu vou te dar. Porque primeiro Deus dá a visão, depois Deus dá a autoridade para nós pisarmos. Não é sair colocando a planta do pé em qualquer lugar dizendo que é nosso. A autoridade dos meus pés está condicionado no alcance da minha visão. Primeiro eu vejo e depois eu piso e conquisto. Eu quero dizer que Deus vai ampliar a sua visão e você vai ver, e onde você colocar a planta dos teus pés, ali será teu. Então os nossos pés, em primeiro lugar, vão falar de nossa caminhada espiritual, e em segundo lugar, vai falar de nossa autoridade espiritual. Então, em terceiro lugar, agora nesse terceiro ponto, nós vamos ver que os pés, eles falam sobre o nosso bom testemunho. Então, quando a Bíblia diz, pondera os teus caminhos, a Bíblia está falando sobre o nosso bom testemunho. Os nossos pés declaram por onde andamos, e onde andamos manifesta o que decidimos amar. Então, os meus pés declaram por onde eu ando, e onde eu ando declara o que eu decidi amar. Então é importante observar isso. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. Olha o que a Bíblia está dizendo. Já explicamos no outro estudo que não está mandando nós nos mutilarmos. Está falando de uma mudança radical. Então, se o teu pé te faz pecar, corta-o. O que a Bíblia está dizendo é, lança para longe de ti tudo que vai comprometer o teu bom testemunho. Tudo que vai arruinar a tua caminhada, joga para longe de ti. Nós devemos saber, irmãos, que o maior desafio do brasileiro não é pregar sobre Jesus, é cuidar para não despregar o evangelho. Porque a maior ferramenta da nossa evangelização é o nosso bom testemunho. Olha o que a Bíblia diz em João 13, versículo 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Por que Jesus lava os pés dos discípulos? Porque aqui os pés representam a caminhada, onde eles vão se conduzir, onde eles vão ser guiados. Lembre-se que Jesus lava os pés deles, e então Pedro diz, ninguém vai lavar os meus pés. E Jesus disse, se eu não lavar, tu não vai ter parte comigo, então me lave todo. E Jesus disse, não, é necessário só os pés, porque naquele momento Jesus estava destinando que não adianta ir se não estiver purificado, não adianta fazer a missão se não estiver santificado.
Jesus precisa lavar os nossos pés. É mais que um ato de humildade divina, é uma necessidade que nós temos de nosso bom testemunho ser confirmado pelo Senhor, ser santificado pelo Senhor. Olha esse versículo que eu vou ler agora. Esse versículo fala muito comigo. Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz a Bíblia. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o seja censurado. Tem gente reclamando que o seu ministério é censurado, mas se você dá escândalo, você não tem do que reclamar. Claro que existe a calúnia, existe a mentira. Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurados sois quando mentindo, olha a expressão, mentindo, disserem toda sorte de mal contra vós, porque assim fizeram com os profetas. Exultai, a Bíblia manda nós nos alegrarmos, mas que seja mentira o que estão dizendo sobre nós. Paulo disse que duas coisas eram testemunhas da sua boa conduta. Paulo disse, Deus e minha consciência são testemunhos da minha conduta. Ou seja, se alguém falar, que fale uma mentira. E a Bíblia, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que nós devemos ter um bom parecer, para que se alguém que nos julga, nos critica, no dia em que Deus visitar esta pessoa e ela se converter, ela vai glorificar a Deus naquilo que ela nos julgava, porque agora tendo a revelação, ela vai dizer que ela estava errada e que nós estávamos certos. Está na Bíblia isso aí. Ou seja, o meu bom parecer, o meu bom testemunho, ele é um indicativo de Deus na mente do incrédulo. Ele pode me julgar, ele pode me perseguir, pode me desejar o mal, mas o dia que ele for visitado, ele vai entender que Deus era na minha vida e que o ignorante era ele mesmo. Então nós não podemos dar escândalo. Irmão, não adianta o pastor andar arrumadinho, pregar direitinho, ser até um bom gestor e ser namorador, bagunçar por aí. As pessoas não creem em uma igreja que tem mau testemunho. Guarda o teu pé, pondera o teu caminho, preserve o teu bom testemunho. A pergunta é esta: para que o bom testemunho cristão? Para que serve o bom testemunho cristão? Para que Deus está me pedindo um bom testemunho? Eu anotei algumas coisas. Primeiro, para glorificar a Deus. Então o bom testemunho serve para glorificar a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 5,16. Mateus capítulo 5, versículo 16. A Bíblia vai dizer que Deus é glorificado entre os homens pelo nosso bom testemunho. O nosso bom testemunho é o indicativo da glória de Deus. 1 Pedro 2,12, a Bíblia vai revelar que Deus é glorificado entre os pagãos por meio do nosso bom testemunho. Irmãos, se vocês lerem o que Paulo escreveu aos Romanos, falando dos judeus, a Bíblia diz em Romanos, Paulo dizendo que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por culpa deles, porque eles alegavam uma doutrina e não viviam. Eles tinham um conhecimento, mas não praticavam. Então Deus era envergonhado entre os gentios por culpa dos judeus. Então para que o meu bom testemunho? Para glorificar ao Senhor. Deus é glorificado entre os homens pelo nosso bom testemunho. Deus é glorificado entre os pagãos pelo nosso bom testemunho. Em segundo lugar, para que um bom testemunho? Para convencer o mundo. Para convencer o mundo. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 10, a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, o nosso testemunho convence as pessoas da verdade. Essa é a lição do versículo, que o nosso testemunho convence as pessoas da verdade. Não é pelo muito falar. Gente, alguém já disse algo tremendo. Palavras comovem, atitudes convencem.
Palavras comovem. O mundo não está precisando de mais um sermão que tenha barulho, que seja ruidor. Não, o mundo precisa do silêncio do nosso bom testemunho que glorifica a Deus. João capítulo 17, versículos 22 e 23, o nosso testemunho convence o mundo da verdade. O Espírito Santo usa a vinda de Cristo e a maneira em que nós vivemos para convencer o mundo. E em terceiro lugar, o nosso testemunho envergonha o inferno. Eu gosto daquele texto que o Senhor Deus fala para Satanás: ô Satanás, você viu o meu servo Jó? Homem temente a Deus e que se desvia do mal. Deus deu testemunho sobre Jó para Satanás, que o inferno seja envergonhado pelo bom testemunho desta igreja. Quantos querem envergonhar o inferno pelo bom testemunho? Deus quer usar você para envergonhar o inferno de vez. O diabo não tem poder para bloquear você. Deus é poderoso para cuidar da sua vida. Então os nossos pés servem para envergonhar o inferno. 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, diz que os difamadores são envergonhados diante do nosso bom testemunho. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, a Bíblia vai nos ensinar que o adversário é envergonhado diante do nosso testemunho irrepreensível. Irmãos, eu quero ser irrepreensível. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Irmão, é uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Estão avacalhando com o evangelho, estão misturando as coisas, não se sabe mais a diferença. Eu não sei o que é que você vai fazer com alguns textos da Bíblia. O que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 15 a seguir? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que tem no mundo? O que tem no mundo é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E tudo isso passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que você vai fazer com esse versículo? O que você vai fazer com Tiago 4:4? Que a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Dorme com esse barulho, pense nisso aí. Não vá sendo guiado por filosofia, por achismo, por eu penso. A Bíblia diz, o que você entende de Malaquias 3:18? E outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Há uma diferença no testemunho. Há uma diferença. É necessário haver esta diferença. E o Senhor está dizendo, pondera o teu pé, cuidado por onde você está indo. As pessoas estão de qualquer maneira. Agora, o que me dá temor também é esse quarto ponto. Lembrando, em primeiro lugar, os pés falam da nossa caminhada. Em segundo lugar, os pés falam do nosso testemunho, né? da nossa autoridade espiritual. E em terceiro lugar, os pés falam do nosso testemunho. E em quarto lugar, os pés falam de nossa reverência. Isaías vê os seres angelicais de um alto escalão e com duas asas cobriam os rostos, com duas asas voavam e com duas asas cobriam os pés. Se eles cobrem os pés, quanto mais nós? Então os nossos pés falam da nossa reverência. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 5, versículo 1. Vocês têm aí anotado? Olha o que diz Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de teu Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Guarda o teu
pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé, isto é reverência. Não posso andar de qualquer maneira. Irmãos, estão bagunçando o lugar de adoração. Ah, pastor, mas é um prédio, não é igreja, gente. Bom, eu nem perco tempo falando sobre bom senso, falando sobre santidade com quem não entendeu nem de bom senso. Bom, eu já fiz casamentos aqui na igreja que o pastor é obrigado a ficar que nem um bocó olhando para cima, porque as pirigóspel, elas não sabem que é uma igreja, que é um salão consagrado para adoração a Deus, elas vêm vestir de qualquer jeito, pessoas crentes, algumas desviadas, que pelo menos o bom senso do respeito deviam ter, mas não guardam o pé quando entram na casa do Senhor. Deixa eu ler um texto para vocês. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 5 ao 7. Olha o que a Bíblia diz. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também de harpas, com saltérios, com tamboris e com pandeiros e com símbolos. Ó, a festa era grande, tinha instrumento para tudo que é lado. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão até a arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Vou explicar melhor para vocês. Davi quer trazer a arca para a terra de Deus. A arca deveria ser levada sobre os ombros dos levitas. Deus não negocia o que ele mesmo estabeleceu, mas eles arrumam, aqui o texto diz que eles vão arrumar um carro novo, os animais é que vão estar puxando a arca, tem bois, tem carro novo e a arca está indo. E eles estão fazendo festa, e é um Pentecoste tremendo. Um texto bíblico vai dizer que os bois tropeçam, escute isso, a arca vai cair, e quando a arca vai cair, o que é que Uzá faz? Cheio de boa intenção, Uzá estende a sua mão para impedir a arca de cair. Qualquer um de vocês vai dizer que Deus é injusto, porque Uzá não quer que a arca era uma caixa de madeira revestida de ouro, que representava a presença de Deus. Ele diz assim, a arca não pode cair. Irmãos, quando ele vai segurar a arca, diz que Deus o feriu. Tem outra expressão em outro texto que diz que o nome dele passou a ser Pérez Uzá, que significa que Deus abriu um buraco dentro dele. Deus, não sei se foi um raio, eu não sei o que foi. Deus abriu um buraco como um tiro de canhão, dava para ver Uzá do outro lado. O que esse texto me ensina? Não basta ter boa vontade, tem que ter reverência. Não adianta querer fazer do nosso jeito. Deus já estipulou o jeito. Os puritanos tinham algo chamado fator regulador de culto. O problema é que está virando uma bagunça. Gente sem formação, sem estrutura, abre igreja, copia tudo que vê da internet e diz, está valendo. Não está valendo. Não adianta segurar a arca. Deus vai te matar. Mas eu estou adorando. O inferno está cheio de boas intenções. Tem que ter reverência. Tem que ser do jeito dele. É como aquela anedota, historinha da mulher que morre e se apresenta diante do Senhor. E o Senhor diz, aparte-se de mim. E ela diz, como? Eu te servi a vida toda. Como assim você me serviu? Todos os dias às 6 da tarde eu fazia uma torta de maçã e eu colocava na minha janela para te agradar. E a historinha diz que Deus olhou para ela e disse assim, você nunca me perguntou se eu gosto de torta de maçã. Não é porque eu faço que Deus me aprova. Deus estabeleceu um jeito, gente. Tem que ter reverência na casa de Deus. A casa de Deus é o lugar da sua glória, da sua presença, da manifestação da sua unção. Não é do meu jeito. Eu tenho que olhar para a Bíblia, e enquanto nós estivermos aqui nesta igreja, nós vamos viver a Bíblia, do jeito que Deus ordenou, ainda que nos doa, que nos custe, mas que sejamos exprimidos, quebrados, e que a unção de Deus se manifeste sobre nós, porque nós queremos agradar o Senhor.
É do jeito dele, não é do nosso jeito. Não temos o direito de mudar o que ele estabeleceu. Guarda o teu pé quando tu entrares na casa do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 5. O Senhor diz: não te chegues para cá, Moisés. Tira os sapatos do teu pé. Oh glória! Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Reverência. Eu não sou contra as pessoas usar o seu celular no culto, vai ler a Bíblia no aplicativo, tem um bloco de anotações, mas gente, olha para mim, quantos aqui creem que são exclusivos de Deus? Você é exclusivo de Deus? Eu sou de uso exclusivo de Deus. Então você quer usar o seu aparelho celular? Então desligue os dados móveis. Tire a internet, porque senão você está lendo a Bíblia, está anotando o que o pastor está dizendo e entra uma mensagem do celular, entra uma mensagem no WhatsApp e você se sente tentado a ver quem lhe mandou uma mensagem. Já perdeu a exclusividade, já não é só para Deus. O culto é para o Senhor. Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Aqui é o lugar da unção, aqui é o lugar da presença de Deus. Quantos estão morrendo e não sabem? Pastor, perdemos a unção, estamos mortos espiritualmente. Por quê? Porque você fez do seu jeito. Você tem que fazer do jeito de Deus. O Senhor está dizendo para nós que nós devemos guardar os nossos pés. Pondera a vereda de teu pé. Preserve a tua caminhada espiritual. Preserve a tua autoridade espiritual. Conserve o teu testemunho e mantenha a tua reverência na presença de Deus. Vamos todos nós agora nos colocarmos em pés. E como de costume, vocês e nós vamos orar em cima da palavra. Na primeira terça nós oramos sobre o coração. Na segunda nós oramos sobre a boca. Depois oramos sobre os olhos. E agora você vai orar sobre os pés. Que possamos ir somente onde Deus nos direcionar. Pois onde Deus nos dirigir, haverá autoridade, haverá unção, e Deus vai respaldar a nossa vida. Feche os teus olhos para orar agora, em nome de Jesus.